Você já ficou acordado até tarde repassando mentalmente uma conversa do trabalho? Aquela frase que alguém soltou na reunião e que, de alguma forma, você transformou em prova de que não é bom o suficiente? Ou talvez você tenha passado o fim de semana inteiro remoendo um comentário que seu parceiro fez, construindo cenários catastróficos na sua cabeça, enquanto ele nem lembrava mais do assunto. A verdade é que a maioria de nós está entregando o controle das nossas emoções de graça, como quem deixa as chaves de casa na mão de estranhos e depois reclama que entraram sem pedir licença. Você já percebeu que existem pessoas que conseguem ouvir críticas, enfrentar conflitos e seguir em frente sem carregar o peso emocional por dias? Elas não são mais fortes que você. Elas não nasceram com alguma blindagem especial. Elas apenas entendem algo que a maioria ignora. Um segredo que Marco Aurélio usava para governar o maior império do mundo enquanto lidava com traições, guerras e críticas públicas constantes. Hoje você vai descobrir esse segredo. Não com promessa mágica, mas com 7 desculpas que você precisa parar de dar agora e práticas estoicas simples que transformam essas reações automáticas em escolhas conscientes que te devolvem o controle. E no final deste vídeo, você vai escolher uma dessas desculpas e comprometer-se a eliminá-la pelos próximos 7 dias. Porque enquanto você não fizer isso, continuará sendo prisioneiro das suas próprias reações. Imagine suas emoções como um fone com cancelamento de ruído. Sem a configuração correta, qualquer ruído externo invade e domina seus pensamentos. Com uma calibragem consciente, você decide quais sons entram e quais ficam de fora. O objetivo aqui é aprender a ajustar esse fone. Não para negar o que sente, nem para fingir que nada aconteceu, mas para escolher como responder. Epicteto era escravo, mas ele tinha algo que imperadores não tinham: controle absoluto sobre suas reações internas. Enquanto homens livres se desmoronavam diante de críticas e conflitos, Epicteto mantinha sua cidadela interior intacta. Essa diferença transformou um escravo no maior mestre de liberdade emocional da história. Você não supera reações automáticas sozinho. Você supera pelas práticas que repete diariamente. Se você se sente travado na vida, vive deixando tudo para depois e não alcança seus objetivos, aproveite esta oportunidade. Clique aqui embaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Lá você tem acesso a materiais práticos que vão te ajudar a superar a procrastinação e transformar seus sonhos em realidade. Entre para o grupo VIP do WhatsApp agora mesmo. Mas não clique agora. Anote mentalmente. Você entra depois de terminar este vídeo. Porque o próximo ensinamento vai te fazer repensar completamente como você reage às situações do dia a dia. Primeira desculpa: não consigo controlar minhas emoções. Quando você repete essa frase, assume que suas emoções são um trem desgovernado, cujo volante está fora do seu alcance. É uma crença que tira a responsabilidade, mas também te paralisa. A consequência é viver reagindo, não respondendo. Isso não quer dizer que suas emoções não sejam intensas, elas são, mas há um espaço entre o estímulo e sua reação, e esse espaço é onde mora a liberdade. Foi numa manhã comum que você recebeu o e-mail. Assunto: precisamos conversar. Sem mais detalhes. No almoço a cabeça já tinha imaginado cobranças, reprovação, talvez até uma demissão. Seu coração acelerou. Na hora que você resolveu abrir, as mãos tremiam. A leitura trouxe uma crítica seca. Notei que seus relatórios têm inconsistências. Não havia palavrões nem ofensas. Era um feedback profissional. Ainda assim, quando você fechou a caixa de entrada, a sala ao redor parecia menor, o ar um pouco mais pesado. O que antes era um dia comum virou uma sequência de pensamentos que você repetia em voz baixa. Sou um fracasso. Não dá mais. Vai acabar dando tudo errado. Na saída do trabalho, um colega passou por você e disse, meio de leve, você não tá no seu melhor ultimamente, né? Aquilo inflamou. Você respondeu com uma mistura de sarcasmo e ataques velados. Nada do que planejava dizer, mas palavras lançadas no calor. Chegou em casa exausto. Não pelo trabalho técnico, mas por ter usado energia demais para se defender. E se o que você acabou de ouvir fez sentido, faça o seguinte agora. Deixe seu like neste vídeo. Não para mim, para a sabedoria. Faça um trato com você. Se até o final deste vídeo você sentir que isso não te ajudou, pode retirar o like. Mas comece agora com uma atitude de quem valoriza conhecimento real. Inscreva-se no canal também.
Isso ajuda o algoritmo a entregar essas reflexões para quem realmente precisa. E me conta nos comentários de que cidade você está assistindo. É incrível ver até onde isso está alcançando. Agora vamos mais fundo. À noite, sentado no sofá, você revisitou a conversa na mente, ensaiou defesas, sentiu vergonha por palavras que já tinham sido ditas. A sensação era de perda de controle. Olha só, eu sempre explodo por qualquer coisa. Era como se a cada pequena provocação, uma brasa fosse soprada em cima de uma fogueira interna. O que não apareceram foram alternativas praticáveis no momento. Ninguém na cena te deu um manual de instruções. Respire, conte até 10, pense. E é aí que muitas vezes se instala a desculpa. Não consigo controlar minhas emoções. Porque sob pressão, os hábitos antigos emergem com força. A armadilha dessa desculpa é a crença de incapacidade. Quando você aceita que não tem controle, não busca aprender técnicas, não cria pequenos atalhos neurológicos que mudam o padrão. Isso reforça a passividade emocional e reduz sua agência. Ao acreditar que não tem controle, você também abre caminho para justificar comportamentos que depois te envergonham, e o ciclo se repete. Gostou dessa dica? Me conta aqui nos comentários o que você achou. Em vez de não consigo controlar minhas emoções, experimente, posso treinar a minha resposta. O estoicismo ensina que não somos totalmente reféns dos acontecimentos, podemos influenciar nossa atitude interna. Entre o evento e a reação há sempre um espaço, e práticas simples ampliam esse espaço. Não se trata de suprimir o que sente, mas de escolher a próxima ação a partir de um lugar mais consciente. Exercício 1. A pausa do fone. Na próxima vez que sentir a emoção subir, imagine que está colocando o fone com cancelamento. Inspire profundamente por 4 segundos, segure por 2, expire por 6. Conte mentalmente até 10 antes de responder. Use esse contagem como uma ilha de segurança para dizer algo neutro. Recebi seu ponto, posso responder depois? Isso evita reações imediatas e compra tempo. Exercício 2. Nomear a brasa. Quando a emoção surgir, nomeie-a em voz baixa. Isto é raiva. Isto é frustração. Dar nome reduz a intensidade. Anote no celular a palavra e, ao final do dia, escreva uma linha sobre o que disparou essa emoção. Esse simples registro cria a distância entre você e o impulso. Microdesafio. Durante um dia inteiro, cada vez que quiser rebater algo ou responder impulsivamente, respire e conte até 10 antes de falar. Se não puder contar em voz alta, respire com a intenção 3 vezes. No fim do dia, escreva 3 observações. Quantas vezes contou até 10? O que mudou na conversa? Como se sentiu? Eu sei o que você está pensando agora, mas eu não tenho tempo para fazer isso. A verdade é que você tem tempo. Você só está gastando esse tempo ruminando as mesmas conversas por horas, e isso te drena muito mais que 3 respirações conscientes. Tá fazendo sentido até aqui? Deixe o like se você está acompanhando. Segunda desculpa. Eles deveriam agir do meu jeito. Essa desculpa nasce da expectativa. Você acredita que o mundo, amigos, família, colegas, deveria seguir um roteiro alinhado com suas regras. Quando isso não acontece, surge frustração, ressentimento, sensação de traição. Acontece com frequência porque é confortável imaginar que, se todos cumprissem nosso manual invisível, a vida seria mais fácil. Mas outros não vivem dentro do seu manual. Lúcia sempre teve padrões claros sobre trabalho em equipe. Para ela, prazos eram sagrados, textos deveriam ser revisados com lupa e o café compartilhado se mantinha fora da mesa do computador. Num projeto crucial, a equipe precisava enviar uma proposta até sexta. Lúcia organizou tudo: planilha, divisão de tarefas, checkpoints. Na quinta-feira, percebeu que Carlos, responsável por revisar a parte técnica, não tinha feito a atualização. Ele justificou com família, com o filho doente e com um contratempo. Lúcia sentiu a expectativa romper como se fosse uma corda esticada além do limite. Como ele pôde não cumprir? Pensou. A reação imediata foi a ira. Na reunião, ela deixou escapar um comentário ácido. Se tivéssemos todos a mesma seriedade, não estaríamos nessa dificuldade. O rosto de Carlos ficou vermelho. Outras pessoas desviaram o olhar. Lúcia sentiu o peso do ambiente esfriar. Depois, ao caminhar para casa, o replay mental foi violento. Você sabia disso? Me diz aqui nos comentários se isso era novo para você. Lembrou-se das vezes em que ajudou Carlos, de suas noites sem dormir para ajeitar a planilha, e se perguntou se tudo tinha sido em vão. A expectativa de que ele agisse do jeito certo havia se transformado em culpa alheia, como se o descumprimento dele fosse uma afronta pessoal. Isso a deixou triste, raivosa e isolada.
Naquele fim de semana, Lúcia evitou mensagens e não respondeu convites. A expectativa, que nascia de querer eficiência, virou justificativa para ressentimento. Observe os pensamentos que surgiram. Ele tem que saber. Se eu não fizer, ninguém fará. Isso é falta de respeito. Cada frase solidificou a crença de que o mundo deveria operar segundo o seu padrão. Mas o que faltou foi reconhecimento de contextos. Carlos poderia ter tido um problema sério, poderia ter comunicado, poderia também ter processos diferentes. Quando você exige que o outro se molde, cria um campo de conflito inevitável. Expectativas rígidas geram sofrimento porque prendem sua paz ao comportamento dos outros. Além disso, quando você entende que o outro deveria agir de determinada forma, perde visão sobre suas próprias ações e limites. Você fica reagindo ao comportamento alheio, e sua felicidade depende de variáveis externas. Seu cérebro absorve o ambiente como uma esponja absorve água. Se você convive com pessoas que vivem criando expectativas rígidas, você cria expectativas rígidas. Se você convive com pessoas que explodem quando as coisas não saem como planejado, você explode quando as coisas não saem como planejado. Não é falta de maturidade, é biologia. Neurônios espelho, psicologia social, efeito camaleão. Você se torna aquilo que você observa repetidamente. Existe um estudo da psicologia comportamental sobre expectativas. Eles descobriram que você tem 3 vezes mais chances de criar expectativas irreais se as pessoas ao seu redor também criam. 3 vezes. Isso significa que seu ambiente está alimentando seus conflitos sem você perceber. Assustador, não é? Agora imagine o poder de entrar em um ambiente onde todos praticam comunicação clara de acordos, onde ninguém espera que outros leiam mentes. É isso que os estoicos faziam. Eles criavam contratos explícitos, não expectativas implícitas. Se você se sente travado na vida, vive deixando tudo para depois e não alcança seus objetivos, aproveite esta oportunidade. Clique aqui embaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Lá você tem acesso a materiais que vão te colocar em ação real. Entre para o grupo VIP do WhatsApp agora mesmo. Mas não clique agora. Guarde esse link. Continue assistindo. Você entra no grupo depois. Porque o que vem a seguir vai te fazer repensar tudo sobre como você lida com conflitos. Troque "eles deveriam agir do meu jeito" por "posso gerenciar minhas expectativas e minha contribuição". Marco Aurélio, em suas reflexões, lembrava que controlar o que depende de nós é a chave para a tranquilidade. Você não controla o comportamento alheio, mas controla suas tarefas, seus limites e sua compreensão. Reduzir expectativas não é conformismo, é retirar de sua vida uma fonte desnecessária de sofrimento. Exercício 1. Inventário de expectativas. Liste 3 situações onde você cria expectativas sobre os outros: trabalho, família, amigos. Para cada situação, escreva qual expectativa tem e qual consequência emocional ela gera quando não é atendida. Esse exercício revela padrões e diminui a surpresa quando algo não sai como planejou. Exercício 2. Comunicação de contrato. Transforme expectativas em acordos. Ao iniciar uma atividade conjunta, diga claramente o que espera. Preciso dessa revisão até quinta às 18 horas. Se houver imprevisto, me avise até quarta. Formalizar evita ressentimentos. Se a pessoa não cumprir, você tem dados objetivos, não apenas sentimentos. Microdesafio. Escolha uma expectativa habitual e transforme-a em um contrato explícito. Se a outra parte não cumprir, pratique o passo da resposta. Nomeie a emoção, comunique o impacto e proponha a solução, sem acusações. Ao final de 48 horas, avalie se houve diminuição de angústia. Perceber o impacto prático de reduzir expectativas é libertador. Isso faz sentido na sua vida? Comenta aqui, eu leio todos os comentários. Terceira desculpa: tenho que ter sempre razão. A necessidade de estar certo é um veneno sutil. Ela promete vantagem, aparência de autoridade e proteção do ego, mas entrega o contrário: desgaste relacional, discussões intermináveis e uma defesa constante contra a humildade. O estoicismo não pede submissão, pede clareza sobre o que realmente importa: a verdade, a paz, a ação efetiva. Em uma mesa de bar depois de uma longa semana, você bateu na tecla da discussão que sempre aparece: política. No início era um debate animado. Aos poucos a necessidade de vencer tomou conta. Cada argumento seu tinha o objetivo de provar superioridade, não de construir entendimento. Quando alguém trouxe um contraponto sólido, você recuou e voltou ao ataque, trazendo exemplos, cifras, nomes. A conversa escalou,
O tom aumentou. Um amigo tentou intervir para desviar para assuntos mais leves, mas você insistiu. No fim, a noite terminou com 2 amigos se levantando, desagrado no rosto e aquele vazio que vem de ter ferido algo que antes era relacionamento. Ao revisitar a cena, a sensação foi de amargura. Perdi o controle. Mas o pior foi perceber que a vitória de um argumento nunca trouxe paz. Em vez disso, ficou o eco de frases duras. Por dias posteriores, você evitou encontros com aquelas pessoas. A crença de que estar certo te protegeria de insegurança, de sentimento de inferioridade, se demonstrou falha. Vencer a discussão não restaurou a conexão que importava. A busca incessante por estar certo transforma qualquer interação em campo de batalha. Você troca diálogo por disputa. Além disso, coloca a própria identidade em risco. Se tudo gira em torno de estar certo, qualquer erro vira catástrofe pessoal. É uma posição defensiva, não construtiva. Pausa aqui por um segundo. Você já passou por isso? Comenta, sim ou não. Eu leio todos os comentários. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Lembre-se de se inscrever para ter acesso aos nossos conteúdos em primeira mão. Ative o sininho para não perder nada. Agora vamos continuar. Substitua "tenho que ter sempre razão" por "prefiro a verdade e a paz". A questão não é se você estava certo, mas o que é mais útil naquele momento. O estoico valoriza a razão, sim, mas também reconhece limites. Não vale sacrificar relacionamentos por ego. Questionar-se e ouvir é tão corajoso quanto defender uma posição. Exercício 1. Pergunta de curiosidade. Em vez de afirmar, pergunte. Nas próximas conversas onde sentir o impulso de provar algo, faça 3 perguntas curiosas. Como você chegou a isso? O que te fez ver dessa forma? Onde posso aprender mais sobre esse ponto? Esse simples deslocamento tira a conversa do palco do duelo e a coloca em terreno de aprendizado. Exercício 2. A regra do 1 ponto. Quando perceber que a discussão está escalando, escolha um ponto que realmente importa e foque nele. Se o outro não entrar, aceite adiar o debate. Ganhar a discussão completa é menos relevante do que manter portas abertas. Microdesafio. Nas próximas 3 conversas em que normalmente defenderia sua posição com força, pratique a escuta ativa e registre uma coisa que aprendeu. Se não aprendeu nada, registre como se sentiu por tentar. Ao final do período, compare. Sua ansiedade diminuiu? As interações ficaram mais leves? Quanto tempo você está preso nesse padrão? Semanas? Meses? Anos? Comenta aqui. Eu leio tudo. 4ª desculpa. As palavras dos outros me definem. Aceitar que as opiniões alheias determinam seu valor é conceder aos outros o poder sobre seu autoconceito. Essa desculpa transforma palavras em sentenças. Ele disse que sou preguiçoso, logo sou preguiçoso. É uma postura que fragiliza porque estabelece a autoimagem a partir de fontes externas e voláteis. Você compartilhou um projeto criativo em uma rede social com o coração acelerado, aquele trabalho que consumiu semanas de dedicação. Esperava apreciação, talvez críticas construtivas. Em vez disso, um comentário curto e ácido apareceu. Que coisa amadora. A frase pulou na tela como uma pedra atirada num lago calmo. No primeiro momento, veio a queimação. Ele tem razão. Sou um impostor. Devia ter desistido. Você passou horas lendo e relendo, caçando sinais que confirmassem a crítica. Mensagens de apoio foram ofuscadas pela lâmina da rejeição. No dia seguinte, sua produtividade minguou. Evitou postar, evitou apresentar o projeto para amigos. A opinião de um desconhecido ganhou mais peso que a opinião de quem te conhece. À noite, conversou com uma amiga que tentou consertar. Eu gostei, tem potencial, mas a crença já tinha se enraizado. Na mente, a crítica se repetia como um disco arranhado. Seu valor, por um período, foi concedido lá fora e não dentro. Essa desculpa transforma um comentário em sentença. É um erro de lógica emocional. Confundir feedback com identidade resulta em evasão de riscos e perda de iniciativa. Além disso, vincular autoestima à aprovação externa gera vulnerabilidade crônica. Marco Aurélio escreveu nas Meditações algo que muda tudo quando você entende. Ele disse: "Você tem poder sobre sua mente, não eventos externos. Perceba isso e encontrará força." Mas não é só falar bonito, é praticar. Essa dica vale o seu like. Se você concorda, deixa aí embaixo. Em vez de "as palavras dos outros me definem", tente "posso ouvir, filtrar e decidir o que faz sentido para mim." A opinião alheia é apenas isso, opinião.
Ela pode conter verdade, distorção, projeção. Epicteto e Marco Aurélio nos lembram: o que importa é o julgamento que você constrói internamente, alinhado a seus princípios e ações. Exercício 1. O cofre das evidências. Liste 5 evidências concretas que sustentam sua competência no tema criticado. Prêmios, feedbacks positivos, horas trabalhadas, resultados objetivos. Quando uma crítica vier, consulte o cofre antes de aceitar qualquer sentença sobre seu valor. Exercício 2. O filtro das 3 perguntas. Ao ler uma crítica, pare e pergunte: isto é verdade? Isto é útil? Isto é gentil? Se apenas uma resposta for sim, vale a pena considerar. Se 0, descarte ou responda com curiosidade. Microdesafio. Compartilhe algo pequeno e observe a reação. Mas antes de ler comentários, anote 3 coisas que você já sabe sobre si mesmo nessa área. Ao ler, pratique o filtro das 3 perguntas. No fim do período, registre quantas críticas afetaram sua autoestima e por quê. Você conhece alguém que precisa ouvir isso agora? Compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Você pode estar salvando ela de anos de sofrimento emocional. Quinta desculpa: não posso dizer não. Dizer não consigo dizer não é aceitar ser moldado pela agenda emocional dos outros. Sem limites, sua energia se esvazia, relações se tornam tomadas de empréstimo constantes. Confundir gentileza com obediência é uma armadilha que desgasta ao longo prazo. Pense em Rafael. Sempre que alguém pedia um favor, ele dizia sim. Era colega de trabalho querido, vizinho presente, amigo disponível. A princípio, a sensação era boa, reconhecimento, sentimento de utilidade. Com o tempo, as solicitações cresceram. Um projeto que precisava de atenção acabou nas suas mãos. A mãe ligou pedindo ajuda para tarefas. Uma amiga solicitou um empréstimo de dinheiro. Um vizinho pediu para cuidar do cachorro por uma semana. Rafael aceitava tudo porque, na raiz, temia o sentimento de rejeição. Se eu disser não, vão me abandonar, ele pensava. Certo dia, ele estava exausto, noites mal dormidas, atrasos no trabalho, irritação constante. No expediente, quando precisava finalmente dizer não para um pedido que ultrapassava sua capacidade, as palavras saíram com rancor. Em vez de um não calmo, foi um "eu não vou fazer isso por você", dito de maneira cortante, criando conflito. As relações começaram a se tensionar. Rafael percebeu que muito do problema vinha de não ter praticado limites antes. Quando decidiu afirmar um não saudável, faltaram habilidade e planejamento. A dificuldade em negar pedidos é muitas vezes alimentada por medo de perder a aprovação. Isso transforma a generosidade em obrigação e cria ressentimento. O problema não é ajudar, é não escolher quando e como ajudar. Sem limites, você vira campo aberto para drenagem emocional. O que foi mais impactante para você até agora? Comenta aqui qual insight mudou sua perspectiva. Eu leio todos. Troque "não posso dizer não" por "posso escolher minha contribuição". O estoicismo valoriza a ação conforme a virtude e a sabedoria. Dizer não é uma expressão de responsabilidade consigo mesmo. É proteger sua capacidade de cumprir compromissos que realmente importam. Lembre-se, limites não são rejeição, são clareza sobre recursos. Exercício 1. Frases prontas de limite. Treine versões suaves e firmes de não. Eu gostaria de ajudar, mas agora não consigo. Posso contribuir em X dias? Não é possível para mim no momento. Tenha-as à mão, testadas em voz baixa, até saírem naturais. Exercício 2. O calendário da energia. Antes de aceitar pedidos, consulte seu calendário e pergunte: tenho espaço emocional e temporal para isso sem prejuízo? Se a resposta for não, ofereça alternativa ou decline. A prática objetiva reduz decisões impulsivas. Microdesafio. Durante 5 dias, sempre que surgir um pedido que você não consegue atender, pratique uma das frases prontas. Registre como cada pessoa reagiu e como você se sentiu depois. Repare se a sua ansiedade diminuiu e se as relações, em geral, se ajustaram. Nota importante: se a recusa envolver situações de violência ou abuso, busque apoio e ações de proteção. Limites não substituem medidas legais ou apoio profissional. Sexta desculpa: preciso da aprovação dos outros. Viver pela aprovação alheia é transferir sua bússola interna para a mão de estranhos. A aprovação funciona como moeda. Você realiza atos para receber o aplauso, e quando ele manca, a autoestima despenca. Essa desculpa limita a autonomia e transforma escolhas em performances. Você lembra daquela foto preparada com cuidado, a legenda pensada, o horário escolhido para máxima visibilidade? A ansiedade era palpável antes do post. Quantas curtidas? Quantos comentários? Ao final do dia, o número ficou aquém da expectativa. A sensação foi de frustração profunda. Por horas você ficou comparando números, buscando validação em gráficos. À noite, tentou outra postagem, com tom diferente, testando formatos, quase como quem faz uma pesquisa de mercado sobre si mesmo. Em encontros sociais, a história era parecida.
Você se pega moldando opiniões, ajustando histórias para soar mais interessante. A busca por aceitação começou a ditar escolhas profissionais e pessoais. Em conversas íntimas, às vezes você silencia porque teme opinião contrária. A dependência do aplauso externo aprisiona, porque sempre será incompleta. Há variação, preferências, opiniões e, portanto, insegurança constante. A necessidade de aprovação cria um aparelho de vigilância interna que monitora sinais externos e ajusta comportamento em função deles. Isso é exaustivo. Além disso, você reduz sua autenticidade em nome de uma paz frágil que depende de fatores alheios. Sêneca sabia disso há 2000 anos quando disse: associe-se com pessoas que o tornem melhor. Mas ele não estava falando apenas de pessoas, estava falando de práticas de autonomia. E você está desperdiçando sua autonomia todos os dias buscando aprovação. Substitua: preciso da aprovação dos outros por busco aprovação interior, não validação exterior. Epicteto nos lembra que nosso bem maior é a virtude, não o aplauso. Pratique construir critérios internos de sucesso. Se suas ações estiverem alinhadas a seus valores, a aprovação externa passa a ser informativa, não definidora. Exercício 1. O indicador interno. Antes de agir com o objetivo de agradar, pergunte: esta ação está alinhada aos meus valores? Se sim, prossiga. Se não, repense. Isso recoloca o poder de escolha para dentro. Exercício 2. A festa das pequenas não aprovações. Deliberadamente faça algo pequeno que possa não agradar a alguém. Por exemplo, discordar gentilmente em uma conversa, e observe que o mundo não desaba. Esse treinamento reduz a sensibilidade ao julgamento. Microdesafio. Durante uma semana, escolha uma área na qual costuma buscar aprovação e faça um registro diário. O que você fez, se buscou aprovação, como se sentiu antes e depois. Ao término da semana, revise o diário e identifique padrões. O objetivo não é eliminar o desejo humano de ser aceito, mas torná-lo um dado, não um destino. 7ª desculpa. Tenho que responder agora, não consigo deixar ir. Essa desculpa nasce da urgência que a modernidade cria. Mensagem instantânea, curtida que arde, notificação que puxa o pensamento. Você sente um impulso quase físico de devolver o golpe, esclarecer, rebater, consertar, e acredita que só o ato imediato de responder pode restaurar a ordem. Esse impulso confunde intensidade com necessidade. A consequência é repetir reações impulsivas que alimentam conflitos, desgastam você e mantêm a brasa acesa, em vez de deixá-la virar cinza. Era domingo à tarde quando chegou a notificação. Um comentário num grupo em que você participa com colegas antigos. Sempre atrasado, né? Dizia a frase curta, com aquele emoji de olho revirado. No instante em que leu, o peito apertou, a respiração ficou curta, a garganta seca. Nem era exatamente sobre você, era sobre a equipe, mas o recado parecia apontar direto. Imediatamente a cabeça gerou respostas possíveis. Foi imprevisto no metrô, estava preso com o cliente, você sabe como é. Em segundos, a visão ficou estreita. Você sentiu a necessidade de se provar, de limpar seu nome. Pegou o celular com decisão. Mas havia algo mais. Outra conversa recente com um ex-chefe que deixou uma crítica velada. O e-mail com tom frio que você ainda não respondeu. A lembrança de uma antiga amizade que terminara mal. Tudo se misturou, como se o momento no grupo fosse a última faísca para um tonel de pólvora emocional. Digitou uma resposta pronta, mordaz, com aquele sarcasmo que costuma confortar no calor da defesa. Antes de enviar, hesitou. Enviar vai acabar com isso, você pensou. Mas a crença era forte. Só a resposta imediata iria te salvar da imagem errada. Mandou. O efeito foi imediato e cruel. O autor do comentário respondeu com ironia. Outros membros do grupo tomaram partido. Alguém postou um áudio longo criticando seu tom. O que poderia ter sido um pequeno atrito virou uma cadeia de reações que se estendeu pela noite. No dia seguinte, seu sono foi fragmentado por replay mental. Aprender como falar, apagar palavras, reescrever. Chegou a desejar não ter tocado no celular. Em vez de resolver, a resposta imediata alimentou o conflito e prendeu você em discussões que jamais sustentariam o tempo que gastou nelas. Em outra ocasião, você sentiu impulso semelhante numa conversa com um parceiro. Recebeu uma observação que percebeu como ataque. Em vez de respirar, concordou e devolveu acusações. A consequência foi uma noite de portas fechadas e ressentimento acumulado.
reparos difíceis na manhã seguinte e a sensação de que 1 minuto de impulsividade havia custado horas de paz. Essas respostas instantâneas agem como um espelho deformado que multiplica a raiva. Você pode até ganhar um pequeno alívio momentâneo, a sensação de ter se defendido, mas frequentemente vem à conta. Palavras que voltam como bumerangue, laços tensionados e um peso interno que cresce. A ilusão de que responder agora é a única opção impede que você use ferramentas simples de desaceleração, que na prática preservam relacionamentos e sua serenidade. A urgência de responder conflita com a liberdade de escolher a melhor ação. Quando você age sobre o impulso, está alimentando automatismos antigos, reagir para se proteger. Esses hábitos são reforçados por recompensas imediatas, alívio temporário, sensação de controle e por redes que incentivam o imediatismo. Além disso, responder no calor diminui a sua capacidade de perspectiva. Você perde a chance de interpretar com mais informação, de enxergar contexto ou de transformar a situação em diálogo construtivo. Em vez de "tenho que responder agora", experimente "posso escolher meu tempo e minha resposta". O estoicismo chama a atenção para esse intervalo entre estímulo e ação. É nele que a razão atua. Silêncio não é fraqueza, muitas vezes é estratégia. Soltar uma resposta pelo calor do momento é como soprar ar em uma brasa e transformar faísca em incêndio. Praticar o atraso consciente dá a você liberdade para decidir se, quando e como vale a pena intervir. Exercício 1. A mensagem em rascunho. Quando sentir o impulso de responder, escreva tudo o que quer dizer em uma nota no celular ou rascunho do e-mail, mas não envie. Dê-se um prazo. Espere 24 horas. Depois do tempo, releia. Pergunte: isso que escrevi acrescenta? Isso cura? Isso gera ponte? Muitas vezes, o rascunho expõe mais a emoção do que a intenção. A maioria das mensagens pode ser deletada, editada ou suavizada. Exercício 2. Balão da liberação. Use a metáfora do balão. Quando a emoção subir, visualize uma brasa na sua mão. Transforme essa brasa em um balão e solte-o. Imagine o balão subindo, levando a urgência embora. Respire profundamente 3 vezes enquanto visualiza. Essa pequena prática física visual cria um descolamento que reduz o impulso de agir no calor. Microdesafio. Nas próximas 48 horas, toda vez que sentir vontade de responder imediatamente, mensagem, comentário, e-mail, use o rascunho. Escreva, salve e espere no mínimo 6 horas antes de revisar. Registre quantas vezes apagou a mensagem sem enviar e como se sentiu depois. Observe se a intensidade emocional diminuiu e se as conversas se tornaram menos conflituosas. Agora que você tem ferramentas para adiar respostas e impedir que a brasa vire incêndio, vamos juntar todas essas mudanças e transformar isso em algo estruturado. Um desafio prático de 7 dias, uma desculpa por dia, para aplicar os refréns estoicos e começar a ganhar autonomia emocional. Se você chegou até aqui e isso mudou algo em você, deixa o like. Isso me mostra que você está realmente absorvendo isso. Você já viu as 7 desculpas que mantêm muitos de nós presos. Acreditar que não controla as emoções, exigir que outros ajam como você, precisar estar sempre certo, permitir que palavras definam seu valor, não conseguir dizer não, viver pela aprovação alheia e sentir que precisa responder agora ou não consegue deixar ir. Cada uma é uma pequena âncora que drena a energia. O desafio que proponho é simples: uma desculpa por dia, 7 dias consecutivos, com práticas e reflexões para transformar a reação em escolha. Duração: 7 dias, um foco por dia. Compromisso diário: 10 a 30 minutos pela manhã para preparo, 3 práticas ao longo do dia, 10 minutos à noite para registro. Objetivo: criar micro-hábitos que, repetidos, redesenhem sua resposta automática. Dia 1. Desculpa: não consigo controlar minhas emoções. Manhã: reserve 10 minutos para um exercício de respiração 4-2-6. Visualize seu fone com cancelamento sendo ligado. Imagine que você pode escolher o que ouvir. Durante o dia, sempre que sentir uma emoção intensa, use a contagem até 10 antes de responder. Nomeie a emoção em voz baixa. Anote no celular sempre que usar a técnica. Noite: escreva 3 observações. Quantas vezes contei até 10? Quais situações ocorreram? Como mudou a conversa ou seu comportamento? Mini reflexão: onde senti que o espaço entre estímulo e resposta cresceu? Dia 2. Desculpa: eles deveriam agir do meu jeito. Manhã: faça o inventário de expectativas.
Liste 3 áreas onde espera algo específico dos outros e por que isso é importante para você. Durante o dia, ao envolver-se em tarefas conjuntas, transforme expectativas em acordos claros, defina prazos, responsabilidades e formas de comunicação. Noite, anote um episódio onde você traduziu expectativa em contrato. Avalie se houve menos frustração. Sugestão: se não houve, que ajuste faria amanhã? Dia 3. Desculpa, tenho que ter sempre razão. Manhã, prepare 3 perguntas de curiosidade para usar durante o dia. Como você chegou a essa conclusão? O que me faria ver isso diferente? Durante o dia, em discussões, pratique perguntar antes de afirmar. Registre uma nova informação aprendida por curiosidade. Noite, escreva uma coisa que aprendeu e como se sentiu ao perguntar em vez de afirmar. Observe se a ansiedade diminuiu. Dia 4. Desculpa, as palavras dos outros me definem. Manhã, abra seu cofre de evidências. Anote 5 provas concretas de sua competência e valores. Durante o dia, antes de permitir que algum comentário externo afete sua ação, consulte mentalmente uma evidência do cofre. Se puder, aplique o filtro das 3 perguntas. Isto é verdade? É útil? É gentil? Noite, registre uma situação em que a opinião alheia tentou te moldar e como o cofre te auxiliou a resistir. Dia 5. Desculpa, não posso dizer não. Manhã, treine frases de limite diante do espelho. Escolha 2 que soem naturais para você. Durante o dia, aplique ao menos uma frase quando um pedido exceder sua disponibilidade. Use o calendário da energia antes de aceitar. Noite, anote o resultado. Qual foi a reação do outro? Como você se sentiu por ter preservado espaço? Reflita sobre casos onde teria sido melhor dizer não mais cedo. Dia 6. Desculpa, preciso da aprovação dos outros. Manhã, defina seu indicador interno. 3 valores que guiarão suas decisões no dia. Por exemplo, honestidade, responsabilidade, prudência. Durante o dia, antes de postar, falar ou decidir, avalie. Isso está alinhado aos meus valores? Se não, repense. Faça uma pequena ação que possa desagradar alguém, apenas para testar a resistência interna. Por exemplo, discordar educadamente. Noite. Registre como foi o exercício e o efeito sobre sua necessidade de aceitação. Dia 7. Desculpa. Tenho que responder agora. Não consigo deixar ir. Manhã. Planeje usar a técnica do rascunho. Em situações de impulso, escrever e esperar 24 horas. Durante o dia, sempre que sentir urgência, salve a resposta como rascunho e pratique a liberação visual do balão. Conte quantas vezes você apagou mensagens antes de enviar. Noite. Faça um balanço. Quantas respostas foram evitadas? Que diferenças houve na qualidade dos relacionamentos e no seu sono? Escreva uma carta breve a si mesmo sobre o que quer priorizar daqui para frente. Mantenha um diário simples, 3 linhas por dia. Não precisa ser longo. Consistência importa mais que extensão. Use lembretes no celular para checagens. Respire, nomeie, pergunte. Combine o desafio com alguém. Ter um parceiro de responsabilidade, um amigo, colega, aumenta a aderência. Compartilhe nos comentários como foi sua experiência. Ao final dos 7 dias, revisite seu diário. Procure padrões. Quais desculpas foram mais resistentes? Onde avançou mais? Pergunte: que reação automática foi substituída por uma escolha consciente? Pequenas vitórias somam grande liberdade emocional. Não busque perfeição. O objetivo é ampliar a possibilidade de escolha, não eliminar toda a emoção. Essas práticas são ferramentas de autonomia emocional. Não substituem ajuda profissional. Se você enfrenta ansiedade severa, depressão ou padrões de abuso, busque apoio qualificado. Silêncio estratégico e limites não são tolerância à violência. Se houver risco ou abuso, priorize sua segurança. Telefone para serviços de apoio. Busque auxílio legal ou terapêutico. Transformação emocional é processo. Não espere mudanças permanentes em 7 dias. Espere o início de um novo caminho. Libertar-se dessas 7 desculpas é, na prática, recolher poder sobre suas escolhas. Cada reframing e cada exercício é um pequeno ajuste no fone com cancelamento, na corda do balão, na brasa que decide apagar em vez de atear. Você não vai se tornar indiferente. Vai se tornar mais sábio sobre onde gastar seu calor emocional. Epicteto era escravo. Mas ele tinha algo que imperadores não tinham: controle absoluto sobre suas interpretações e reações. Enquanto homens livres se desmoronavam diante de palavras e conflitos, Epicteto mantinha sua cidadela interna protegida.
Essa diferença transformou um escravo no maior mestre de liberdade interior da história. Você não precisa de permissão para começar. Você não precisa de condições perfeitas. Você só precisa escolher uma desculpa e eliminá-la hoje. Imagine um baú dentro da sua mente. Um lugar onde você guarda crenças sobre como deveria reagir. Alguns desses objetos são úteis. Outros são lixo emocional. Ordenar esse baú exige coragem, porque envolve mexer em padrões antigos. Mas é ali, nesse espaço de guarda, que muitas reações automáticas nascem. Limpar o baú é libertador. Você não precisa arrancar todas as memórias. Pode reclassificar o que merece espaço. Talvez aquela história de "eu não consigo me controlar" precise ir para a caixa de crenças antigas, não para a caixa de identidade. Há outra camada, o espelho. O modo como você se olha influencia sua resposta emocional. Quando você ajusta sua postura física, costas eretas, ombros relaxados, respiração profunda, você envia sinais ao seu cérebro de que está em controle, não em pânico. A postura física e emocional se retroalimentam. Portanto, quando a urgência vier, observe seu corpo. Ele revela o tipo de reação que você está prestes a ter. Quando se levantar agora, passe 30 segundos ajustando sua postura. Alinhe coluna, relaxe ombros, respire profundamente. Observe como seu estado mental muda. Faça isso sempre que sentir o impulso de reagir. Pequenos atos de preparação são também expressão de autonomia. Treinar suas frases de limite, praticar a respiração 4-2-6 antes de conversas difíceis, visualizar-se respondendo com calma. Não é glamour, é engenharia emocional. Quando você tem um mínimo de estrutura interna, consegue enfrentar conflitos com maior serenidade. E se as questões forem complexas, traumas emocionais profundos, padrões de abuso, procure um profissional. Terapeutas existem para ajudar sem julgamentos. A partir daqui, você tem duas escolhas: continuar dando as mesmas desculpas e obtendo os mesmos resultados emocionais, ou começar a praticar essas 7 eliminações, até que elas se tornem sua nova forma de responder ao mundo. Marco Aurélio fez essa escolha quando decidiu responder aos desafios com filosofia prática, não com reatividade emocional. Epicteto fez essa escolha quando decidiu ensinar controle interno, não dependência de circunstâncias. Sêneca fez essa escolha quando decidiu escrever sobre liberdade interior, não sobre técnicas de agradar. Cada um deles entendeu. Você não vence reações automáticas evitando situações. Você vence praticando controle interno, em meio a situações. Resiliência emocional não é nunca sentir raiva, frustração ou medo. É voltar a escolher sua resposta, sempre com práticas renovadas. Errar faz parte do processo e não deve ser usado para se punir. Quando você adota uma postura de treino, cada reação impulsiva é informação, não sentença. A liberdade emocional sustentável é prática repetida, não iluminação instantânea. Celebrar pequenas vitórias, conseguir contar até 10 antes de responder, conseguir transformar expectativa em acordo, conseguir soltar o balão mental, transforma tropeços em degraus de evolução. Sinta o padrão emergir. Respiração treinada, expectativas comunicadas, necessidade de estar certo abandonada, identidade protegida de opiniões externas, limites honrados, aprovação interior priorizada, respostas adiadas conscientemente. Isso, em conjunto, é uma transformação de autonomia emocional. Não é mágica, é prática repetida. Não é garantia de nunca mais reagir, é probabilidade crescente de responder com escolha, não com impulso. E em 7 dias, essa probabilidade se torna hábito visível. Agora imagine a próxima vez que alguém te provocar. Você respira, conta até 10, nomeia a emoção, escolhe sua resposta. Alguém não cumpre o combinado. Você lembra do contrato que fez, comunica o impacto sem acusações. Alguém te critica. Você consulta seu cofre de evidências, filtra com as 3 perguntas, aprende ou descarta. Ao final do dia, você não está exausto emocionalmente. Não passou horas ruminando conversas. Não enviou mensagens que depois se arrependeu. Você está inteiro. Não perfeito, não aprovado por todos, mas inteiro. Essa é a nova arquitetura emocional que estamos construindo. Uma presença que transforma reações automáticas em respostas conscientes. Uma prática que transforma desculpas em responsabilidade. Talvez você já tenha tentado controlar suas emoções antes e sentiu que não funcionou. Lembre-se, mudança emocional é acumulativa.
A falha não é sinal de fraqueza definitiva. É feedback sobre qual prática precisa de mais repetição. Se em algum ponto você sentir que as emoções te dominam de forma que impede vida normal, busque apoio profissional. Um terapeuta pode ajudar a estruturar intervenções mais profundas. As estratégias aqui são práticas e seguras, mas não substituem acompanhamento clínico quando necessário. A proposta agora é simples: escolher tempo, escolher repetição. Liberdade emocional não é ausência de sentimentos intensos. É prática repetida que diz: respondo com escolha, não com automação. Isso exige paciência consigo mesmo e treino ativo. Como um atleta que treina um músculo, você treina a resposta emocional. Se este desafio ressoou com você, comente abaixo qual desculpa mais te prende e aceite o desafio de 7 dias. Comece hoje com a prática do rascunho e volte aqui para me contar nos comentários como foi. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. E se quiser continuar recebendo ferramentas práticas, inscreva-se no canal. Lembre-se, entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Sua liberdade mora nele. Deixa nos comentários qual foi sua maior reflexão deste vídeo. Em alguns segundos vai aparecer um vídeo transformador na tela. Ele é o próximo passo da sua jornada. Não o ignore. Agora depende só de você. Vá em frente. Elimine uma desculpa por vez. Seja gentil consigo. Você não precisa apagar as emoções. Precisa aprender a responder a elas com liberdade.